e de classe é central em meus projetos, né? No entanto, em vários momentos, vocês devem estar se perguntando, mas afinal, onde vai estar o gênero aí? Então, no entanto, em vários momentos da minha trajetória, a questão do gênero, especificamente a representação feminina no espaço da escrita literária, assim como a autoria, manifesta-se de forma complementar, mas, entendo, muito relevante nas leituras em que procurei destrinchar as várias camadas das relações de poder que estão colocadas nos textos literários que eu escolhi. Essa temática já se apresentou, por exemplo, na abordagem de Ondina e Mena, personagens femininas do romance Mayombe, do Pepe Tela, e Balada da Praia dos Cães, de José Cardoso Pires, respectivamente, corpos da minha tese de doutoramento e que eu gostei de recuperar aqui. Então, na época, né, eu pontuei que nesses romances a mulher transita pelo mundo da política, da guerra e do golpe, um mundo entendido como masculino por excelência. Ambas as personagens demonstram ter plena consciência de que também devem fazer parte do embrionário processo revolucionário histórico e social por que passavam Portugal e Angola. Essa adesão, porém, mostra-se mais complexa do que inicialmente poderia sugerir-se. Para elas, aderir a um movimento revolucionário significava uma transformação que não ocorre apenas na esfera superficial da sua existência como indivíduo, mas implica em questões mais profundas e arraigadas no conjunto da sociedade. Significa repensar e contestar o papel social reservado à mulher até então. Por tocar em temas tabus como sexualidade, essa mudança vai se manifestar de maneira mais radical e subversiva e, por isso, não encontra respaldo no mundo masculino dos seus iguais. Uma sociedade patriarcal e tradicional como a portuguesa e a angolana, ainda que em uma fase revolucionária e, por definição, mais aberta às mudanças, apresentarão enorme resistência em aceitar uma mulher transformada, sexualizada e em busca de sua independência e liberdade. Dessa maneira, além da luta política, ambas têm ainda de lutar contra os preconceitos e a repressão moral. Se o homem revolucionário almeja uma nova sociedade e luta por ela, diante desse novo dilema que se apresenta de forma também dialética, revolução versus tradição, ainda não tem respostas e atitudes à altura do que se espera. Mena e Ondina devem enfrentar, cada uma à sua maneira, variadas tormentas e castigos ao longo dos romances que vão ser impostos, como pena por terem a coragem de ousar. Essa luta duplicada é, no limite, a luta pela construção da própria identidade. Ondina é, assim, afastada das suas atividades pedagógicas com as crianças após a descoberta e os desdobramentos do seu envolvimento com André, ainda que fosse noiva de outro combatente. O castigo, porém, é aceito com amarga ironia, né, ao constatar que as antigas posturas persistiam. A punição de Mena, por sua vez, é duplicada, desde os longos tormentos físicos que o major lhe infligia, o major era amante e companheiro de luta, até os tormentos psíquicos que lhe chegam pelas mãos do comissário Elias quando ela está presa no decorrer do romance. É importante destacar que Mena e sua sexualidade é sempre trazida, sobretudo nos inquéritos, né, à luz do vício e da perversão, como elemento desagregador do mundo masculino. Já em Mayombe, a figura feminina só aparece no momento em que se toca na esfera das discussões amorosas, nunca das discussões políticas, né? E nunca, assim, portanto, como agente do processo revolucionário. É revelador o fato de que todos os guerrilheiros têm voz e vez, né? Para quem leu Mayombe, cada capítulo um guerrilheiro assume, né, a narração. Essa condição é negada a Ondina, né? Nesse sentido, as duas atraem e afastam atraem um novo homem como uma Circe moderna, pois ambas representam a dualidade do mito grego, ao mesmo tempo que controlam a criação, controlam igualmente a destruição.
No limite, essa dualidade feminina provoca um impasse, pois exporá as fraquezas, os medos, as incertezas masculinas como feridas de guerra. Bom, eu fiz essa longa introdução e eu fiquei pensando muito se eu trazia ou não, né, essa leitura dos dois romances, mas acabei achando que valia a pena aqui compartilhar com vocês. E o que eu agora pretendo é encerrar um ciclo de reflexão que eu tenho feito aqui, como eu disse, ao longo da minha trajetória, resgatando a leitura de 5 contos brasileiros contemporâneos, cuja autoria eu escolhi 5 autores homens, né, 5 autores masculinos, deixei de lado 4 autorias femininas, que eu vou fazer em outro momento, ainda aqui em Portugal. E por que eu escolhi esses 5 contos? Né? Porque os locos dos 5 é a periferia de centros urbanos brasileiros. E aí eu procurei demonstrar a representação feminina em contextos, nesses espaços de violência, marginalidade, em diferentes perspectivas e abordagens que buscam contextualizar e compreender suas raízes e impactos, né? Na literatura brasileira contemporânea, a violência está frequentemente ligada à desigualdade social, à marginalização e à falta de oportunidades. Autores como Ferrez, que é um dos autores que eu vou abordar, com obras como Capão Pecado, e Paulo Lins, com Cidade de Deus, para citar alguns, né, refratam as realidades brutais experienciadas pelas comunidades periféricas dos grandes centros urbanos, como a cidade de São Paulo, no caso do Ferrez, ou os morros cariocas, no caso do Paulo Lins, que eu citei aqui, né? Onde a violência é uma presença constante, moldando a vida das personagens e permeando, né, alguns aspectos, né, da convivência, da relação de poder ali colocadas, né? Além disso, a violência de gênero também é um tema abordado por escritoras brasileiras como Conceição Evaristo, por exemplo, Becos da Memória, Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, ou ainda, muito mais recentemente, Eliana Alves Cruz, com Solitária, para citar algumas, né? Essas autoras denunciam as violências cotidianas enfrentadas pelas mulheres negras, revelando as intersecções entre raça, gênero e classe na perpetuação do sofrimento feminino. Pretendo, assim, traçar um percurso de violência em contextos urbanos contemporâneos, encontrando paralelos entre as diferentes autorias. Nessas narrativas, a violência não é apenas um fenômeno isolado, mas uma expressão da desigualdade e da injustiça social enraizadas em fatores históricos e sociais. Por outro lado, paradoxalmente, essas narrativas vão nos lembrar que os espaços focalizados, né, essas periferias, também são ocupados por trabalhadores, né, e onde há relações para além da violência, como veremos especificamente em 2 dos contos que eu escolhi, né? Nessas histórias, a violência do contexto social é duplicada na experiência feminina, evidenciando como as mulheres são afetadas de maneira particularmente intensa por essa realidade. Elas enfrentam não apenas a violência física, mas também formas sutis de opressão e coerção que perpetuam as posições de subalternização. A abordagem da experiência feminina diante da violência, seja ela concreta ou simbólica, e da marginalidade, será contextualizada pelas relações sociais, as quais são influenciadas pela estrutura socioeconômica de classes. Isso tudo implica considerar a posição das mulheres nesse cenário, levando em conta não apenas seu gênero, mas também sua condição de classe e pertencimento racial. Acho que essas coisas têm que ser lidas contextualmente, né? A literatura, como aponta o pesquisador brasileiro Antônio Cândido, deve ser problematizada a partir das suas relações sociais, políticas e históricas, ou seja, em verificar como aspectos externos ao texto são entranhados na tessitura literária. Logo, a reflexão que se constitui a partir desse viés não aponta para o debate apenas no campo da cultura, da escrita, né? Mas é, sobretudo, no campo da política que encontra real significado. Diante de um quadro complexo de tantas exclusões, como a gente vai observar, né, o exercício literário,
para mim, né, é uma via efetiva para que os jogos de poder e dominação sejam desvelados e, no processo, a gente possa projetar cenários de concretas transformações sociais, né? A literatura, evidentemente, não faz a transformação sozinha, mas eu acho que ela tem um papel importante no desvelamento, né, das mazelas das sociedades em que elas surgem, né? Sobre a violência, falando um pouco, né, de outro aspecto, Hannah Arendt pontua que o conceito de violência se relaciona fortemente com a ideia de poder, mas são concepções opostas, onde um domina, o outro está ausente. A filósofa alemã entende que o conceito deve ser problematizado levando-se em consideração questões como mando e obediência, uma vez que as relações de poder entre os indivíduos são considerados segundo a linguagem da dominação. A violência, cujos instrumentos materiais ou simbólicos são utilizados contra a figura feminina em 3 dos contos analisados, os 3 primeiros, ela vai surgir como forma de manutenção do poder que baliza as relações humanas colocadas nesses 3 espaços, né? A obediência a mandos e códigos é alcançada mediante a coibição e a formas opressivas de controle. As subjetividades são construídas a partir de diversificados embates e choques, resultando em experiências de violência mais ou menos sutis, mas que visam sempre a manter as relações de dominação e exploração. Finalmente, os contos que eu vou abordar. O Caso da Menina, do Marcelino Freire, Pega Ela, do Ferrez, Um Lapso, do Cuti. Nesses 3 contos, isso que eu acabei de falar, né, da Hannah Arendt, é o que aparece. A violência urbana está explicitada nas relações de poder masculino que informam os destinos femininos. Nesse mesmo cenário, mas com uma perspectiva diferenciada, encontram-se Nossas Mães, do Jonatas Conceição, baiano Jonatas Conceição, e Reza de Mãe, do Alain da Rosa, quando, nesses 2 contos, a par da violência que envolve, né, essas vidas, eles destacam, na verdade, afetos e solidariedade, né? O Caso da Menina está no livro Angu de Sangue, de 2000, do escritor pernambucano, mas há muito tempo radicado em São Paulo, Marcelino Freire. O conto narra a história por meio de um diálogo febril e intenso de uma mãe que oferece a filha recém-nascida a um desconhecido que encontra na rua. O tom de denúncia social é embalado pela forma textual de um conto marcado pela narrativa dramática em que o narrador ausenta-se por completo, constituindo-se numa metáfora da própria impossibilidade de narrar. A tragédia só pode ser comunicada paradoxalmente pela ausência de uma narração intermediada. Nela, o narrador deixa a cena e os fatos vão se desenrolando a partir do diálogo construído em ritmo febril, que parece marcar o próprio ritmo da cidade grande, né? Como eu trouxe aí um pedacinho do conto, que é todo ele nesse formato, né? É uma história profundamente dramática em que a violência do contexto social é duplicada na experiência feminina e, como dado complementar, envolve também a criança, né? A experiência infantil. O drama que emana daquela existência revela-se na própria solidão e isolamento a que essa mãe está fadada. Os fatos são desencadeados por um ininterrupto desabafo de uma existência marcada pela dor e pelo desamparo. A fratura social herdada da condição política de um país de passado colonial revela um universo estilhaçado e violento em que as experiências humanas ali surgidas são marcadas pelo desamparo, pelo desdém. O diálogo cortante de um indivíduo pego de surpresa pelo oferecimento inusitado de uma criança, não em troca de dinheiro, mas de afeto, cuidado e da possibilidade de um destino menos trágico, é exemplo de irônica contundência. Nesse conto, o narrador não vai se encastelar na terceira pessoa, né? Na onisciência, ao contrário, ele transfere para as vozes dos personagens a responsabilidade de narrar suas histórias e, por essa opção estética, revela a intenção de não interferir no andamento dos relatos,
não manifestando, assim, juízos de valor que emanem de uma perspectiva masculina. Já em Pega Ela e Um Lapso, os outros dois contos, estamos diante de fatos em que a violência se elabora como mecanismo de dominação e como estratégia de sobrevivência, como colocado por Hannah Arendt. Nessas narrativas, o homem define-se a partir do construto patriarcal de reafirmação da masculinidade quando se impõe e faz dos outros um instrumento da sua vontade. Estamos no reino do poder como forma e instrumento de dominação, em que a essência do poder é a efetividade do comando e sua confirmação. O conto Um Lapso, do escritor paulista Luiz Silva, mais conhecido por Cuti, integra a obra Negros e Pontos, de 1996. O Cuti é um autor fortemente marcado pelo compromisso social em que se destacam as questões étnico-raciais e a exclusão experimentada pelo homem negro na sociedade brasileira. Curiosamente, Um Lapso, no entanto, é uma narrativa sui generis do conjunto do livro e também da sua obra, pois aborda a questão da violência sem, no entanto, centralizar-se na questão racial. Pega Ela, do também paulista Ferrez, integra o livro Ninguém é Inocente em São Paulo, de 2005. Coletânea de contos em que sobressai uma estrutura que mimetiza a estrutura do rap, que é uma formulação musical cujas origens estão muito ligadas aos espaços das periferias, pelo menos nesse momento. Hoje acho que talvez esteja mais difundida, O espaço recriado no âmbito do livro é o espaço da favela, seus problemas e temas recorrentes. É preciso apontar, no entanto, que a favela que emerge no conjunto dessas narrativas é aquele espaço, como eu já disse, ocupado não apenas pela marginalidade e pela violência, mas também um espaço por onde transitam trabalhadores e indivíduos pobres estigmatizados que precisam equilibrar-se entre o espaço da ordem e o espaço da chamada desordem, sem, no entanto, sucumbir a eles. A ligação óbvia entre favela e marginalidade fica mais diluída. As experiências ali evocadas parecem ser menos maniqueístas e mais cheias da vida concreta daquele cotidiano, O olhar que escapa da estereotipia é central nos contos do Jonatas Conceição e Ana da Rosa, que são os contos que eu vou falar daqui a pouco. Bom, essa narrativa, Pega Ela, narra a história do justiçamento de um rapaz, Lipo, por seu melhor amigo, alemão. Os nomes também dão conta exatamente desse espaço onde eles transitam, Bom, e esse justiçamento é pedido em virtude do envolvimento amoroso do primeiro, do Lipo, com a namorada do chefe do grupo. O final surpreende. Alemão exige, ele, cumpre a pena, mata o amigo, mas ele exige, após concluir essa tarefa, que o chefe mate a sua namorada, para compensar a morte do melhor amigo, evocando um código de honra masculino tácito. E o pedido é aceito sem maiores contestações. Já Um Lapso, do Cuti, também aborda o universo da marginalidade. O enredo trata das desconfianças de uma imaginada trapaça na divisão dos lucros de um roubo em que estão envolvidos dois personagens, o Pinhão e o Chulé. Os nomes também são... A desconfiança será mal interpretada, e um lapso do título, E acaba revelando, através de uma brincadeira, a traição amorosa do amigo, de um deles, do Chulé, que se envolve com a namorada do amigo, a Glorinha. A revelação inesperada redunda na morte, tanto do Chulé quanto da namorada traidora. O realismo exacerbado desses dois contos aproxima-os do estilo do Marcelino Freire. As três narrativas carregam profundas marcas históricas, como a degradação urbana, o aprofundamento das exclusões sociais e econômicas, que definem as próprias experiências vividas. Por isso, optas nos dois contos, a opção estética pela narração em primeira pessoa, no caso do conto do Cuti. É bom lembrar que o Antônio Cândido aponta
que o realismo feroz encontra sua melhor expressão nas narrativas em primeira pessoa. Então, nesse aspecto, né, e de maneira semelhante a Freire, o Ferrez faz o uso da narrativa dramática, também ausentando-se, né, saindo o narrador onisciente. O direito à palavra e o espaço da escrita será acessado de forma diferenciada. Em um lapso, a escrita desorganizada, o narrador dirige-se a um interlocutor que não aparece nunca. E isso cumpre o papel de refratar a própria organização social caótica em que trafegam aquelas personagens. São histórias que trazem as figuras masculinas como centro das narrativas. No entanto, a figura feminina está ali, marginal, revelando toda a opressão e o silêncio a que estão relegadas as mulheres. E pega ela, a mulher sequer é nominada, só sabemos que é a namorada de alguém ali, né? Replicando a conhecida agenda da opressão feminina, também detectável na outra cidade que está à margem, né? Os afetos mais significativos estão circunscritos às relações de amizade entre os personagens pelos homens, né? As mortes das duas mulheres são banalizadas e colocadas com desconcertante indiferença, compreendidas inclusive como corretas, né? Éticas, constituindo-se assim uma garantia da ordem, né? do mando, né? De que fala a Hannah Arendt. É o homem que julga, dá a sentença e cumpre, sem apelação. Não há qualquer sentimento de remorso ou de dor. A morte dos amigos é chorada, né, pelos seus algozes, mas as das mulheres não. Em um lapso... Então, Marcelinho tem esse... Né, em um lapso, o Pinhão, que é o personagem que mata, né, o amigo, tem uma crise de choro após o enterro do amigo, como se pode observar nesse excerto, né, que eu destaquei aí, né, da desestabilização. Já a morte da Glorinha, né, é secamente referenciada e fecha a narrativa em que sobressai o mal disfarçado desprezo. Termina assim o conto. O quê? A Glorinha? Ah, esse é outro segredo que você vai ter que guardar. Ela está aí, enterrada, bem debaixo da sua cadeira. Assim que termina o conto. Em Pega Ela, Alemão exige que seu mandante cumpra o código vigente e mate também a mulher como forma de compensação pelo assassino de seu melhor amigo. A exigência é atendida apenas com um débil esboço de resistência. Opa, desculpem. Aí é que termina dessa forma que termina o conto Pega Ela. Tá? Estou correndo um pouco para ficar meia hora e eu trouxe, claro, falando de contos que eu sei que muita gente não conhece, pelo menos trazer alguns excertos para poder, né, ilustrar e deixar a coisa menos enfadonha. Bom, por outro lado, né, temos uma significativa mudança de perspectiva na abordagem das personagens femininas e sua experiência em espaços de violências, como é os casos agora dos contos Reza de Mãe e Nossas Mães. As relações afetivas projetadas a partir da figura materna, desenhada por Alain da Rosa e por Jonatas Conceição, em meio a cenários também de absolutas carências, desamparo e negligência, demonstram que mesmo nesses espaços a afetividade, o cuidado e o carinho estão presentes, né? Nossas Mães, do baiano Jonatas Conceição, foi publicado na série Cadernos Negros, Contos Afro-Brasileiros, em 1989. Os Cadernos Negros, né, são organizados, é uma série literária organizada por um grupo histórico de São Paulo, importante, chamado Quilombojo, né? A narrativa em primeira pessoa aborda a vida de um grupo de pessoas em uma pequena comunidade baiana, às margens do rio do Dique do Tororó. Lembra? Em Salvador. O espaço e o tempo estão objetivamente apontados já na abertura do conto, o Dique do Tororó, nos anos 30, que então ficava bem na periferia, né? Não é o Dique do Tororó de hoje, né? Esse é o Ferrez e, bom,
O foco narrativo é centrado nas reminiscências de um homem adulto que evoca a infância, trazendo para o presente cenas de vida em comunidade, laços familiares de amizade e as afetividades que moldam sua vida. O conto termina com essa reflexão. Nos desvãos da memória, suas pequenas e incontáveis históricas nos marcaram para sempre. Hoje, caminhamos com passos que não são apenas nossos, mas sabemos em que direção nos levam. Né? E o conto tem essa epígrafe, né? Bem interessante, que é uma epígrafe tirada, né, do professor Alfredo Bossi, que é um professor de literatura brasileira reconhecido, né, em que ele fala, e eu gosto muito da epígrafe porque guiou a minha, de alguma forma, minha leitura, né? Nesse horizonte de transcender a vida real, o espaço da literatura, considerado em geral como lugar da fantasia, pode ser o lugar da mais exigente verdade, né? E é interessante que o Jonatas Conceição tenha colocado essa epígrafe no seu conto, né? Que é um conto, enfim, né? Não é uma reflexão teórica, né? Esse tom autoficcional que marca o conto, né? Em que as histórias do narrador-personagem e talvez do próprio autor, né? Nessa leitura que eu proponho, confundem-se e parecem confirmar aquilo que está anunciado pela epígrafe. Sublinham as memórias que são reconstruídas sobre uma base comum, resgatando a história de trabalhadores negros da periferia de Salvador. Ficção e testemunho estão inevitavelmente entrelaçados, com as histórias daqueles personagens que transitam, né, pelo dique do Tororó. Conceição ilumina a vida e o cotidiano de pobres e negros, tornados invisíveis pelos discursos hegemônicos. O narrador, ao resgatar, e aí também eu vou colocando alguns excertos, né? Ele vai resgatando histórias triviais, mas ternas, né? do cotidiano corriqueiro de uma comunidade como outra qualquer. Penso que ele pretende assinalar que mesmo em espaços de tantas carências e negligências, há lugar para o florescimento de relações que revelam profundos afetos afetivos entre seus moradores e arraigados sentimentos de pertença e comunhão em um corpo social. Né? A tópica racial, também vou colocando ali, surge profundamente entrelaçada pela questão econômica e social, e nesse processo a sociedade é projetada a partir de um horizonte cujo sentido é sempre comunitário, desenhando assim uma visão utópica que acaba por romper com posicionamentos que enxergam as periferias como um espaço em que apenas as mais profundas misérias humanas, materiais e psíquicas têm lugar. As personagens são construídas de modo a escapar da clássica representação do negro e do pobre que a gente, né, sempre se depara, além do lugar por eles ocupado em uma sociedade profundamente hierarquizada e dividida como a brasileira. Ou seja, o estereótipo da marginalidade, da sexualidade intensificada, dos corpos femininos, sobretudo, ou da subserviência aos poderosos, como se observa nos enunciados que abre o conto. Eu procurei colocar aqui. Já o conto Reza de Mãe, está terminando, tá, pessoal? Já o conto Reza de Mãe, do Alain da Rosa, que é um escritor paulistano, né? E o conto dá título ao livro, onde ele está, tem uma estruturação formal mais fragmentada e difusa. A narração aborda a vida e o cotidiano árduos de Pérola e da sua filha Lavanda, inseridas em um espaço em que toda sorte de violências informa a existência. A fragmentação textual está em harmonia com a própria realidade fraturada, experimentada pelos personagens, compondo um cenário e uma atmosfera sufocantes e aflitivos. No entanto, assim como no conto de Conceição, ainda que em outra gravação, a afetividade floresce, paradoxal e inesperadamente. Eu vou para frente. Aqui. Desculpem. Aqui é o Jonatas Conceição. E, né, uns trechinhos do conto do Alain da Rosa. A violência e demais mazelas experimentadas por mãe e filha são arrematadas pelo medo
constituindo-se no centro da narrativa, né? É importante mostrar que, apesar do trabalho, né, ela é uma trabalhadora, uma empregada doméstica, né, vai aparecer sempre os momentos que, mesmo vencida pelo cansaço, ela vai contando histórias para a filha, vai inventando cuidados, né, mesmo vencida pelo grande cansaço. Bom, mostra que, no entanto, né, mesmo nesse cenário, os afetos insistem em sobreviver e traduzem-se nessa musicalidade e na efabulação alinhavadas por Pérola, que vai cedendo à imaginação e ao devaneio por meio das histórias que, aos saltos, carinhosamente improvisa para a filha, né? Nesse sentido, a construção narrativa assume uma função singular e instigante, pois o ponto de vista, embora predominantemente em terceira pessoa, é misto, porque ora a Pérola assume a narração das histórias que ela conta para a filha, e mesmo assim há vozes que vão se esmiscuindo, se sobrepondo-se, produzindo um efeito de dubiedade, incertezas e indefinição sobre quem afinal conta a história, né? O discurso direto da personagem principal, por vezes, confunde-se com a da narração onisciente, e mesmo com a voz de um habitual interlocutor, que ela, né, um amigo com quem ela anda, um amigo ou uma amiga, né, que inicialmente não se manifesta e que assume a narrativa para apresentar o desfecho, para apresentar o final, né? De toda forma, a gente vai ver nesses dois contos, né, que as personagens femininas negras e pobres, força motriz de ambos os contos, são construídas longe dos costumeiros estereótipos, como eu tenho dito, né, altamente sexualizados do corpo feminino, e com isso afastam-se do lugar comum. Esse movimento é reforçado ainda pela escolha por abordar a relação maternal permeada por violência, mas também por profundos afetos. Os dois autores, né, trabalham na chave que procura desmontar estruturas cristalizadas no imaginário nacional, não apenas das mulheres negras, mas também da representação das periferias, né, como eu já disse, como espaço exclusivo da violência. Nos contos, o trabalhador impõe-se e resiste em meio ao lodo em que afundam os párias de uma sociedade profundamente dividida. Essas personagens estão completamente tomadas pela lógica do trabalho, que serve às elites brancas, como no caso das lavadeiras, do Jonatas Conceição, né, e das trabalhadoras do Holanda Rosa. São mulheres que convivem com toda sorte de opressão e dominação impostas, né, pelas estruturas sociais e que a condição subalternizada impõe. No entanto, elas lutam para sobreviver, enfrentando as humilhações diárias, negando-se assim a perder a humanidade. Esse é o melhor caminho da resistência que poderiam projetar. Se um forte vínculo familiar e comunitário marca nossas mães, ele é mais tênue em Reza de Mãe. Essa diferença talvez refira-se ao próprio tempo histórico em que as histórias transcorrem, né? A década de 30 do século XX, né? E depois, no caso de Nossas Mães, e a década de 2010 do século XXI, do conto do Holanda Rosa. Ou seja, penso que a barbárie capitalista aproveitou-se de tal maneira que estruturas sociais baseadas na solidariedade não são mais possíveis, né? Como testemunhamos, então, o conto do autor paulista, né, o Reza de Mãe, o individualismo burguês acentuou-se e o elemento comunitário e festivo, que é central em Nossas Mães, não mais se realiza naquele tempo e espaço. Eu acho que ambos os autores, no entanto, ultrapassam esse postulado e condição ao acentuarem a delicadeza, a afetividade e a solidariedade que parecem, que desabrocham e parecem surpreender e encantar ao mesmo tempo. Para concluir, chama a atenção, nos 5 contos, a extraordinária sobrevivência da cultura e prática de autoritarismos e violência da estrutura de poder da sociedade brasileira. Paulo César Pinheiro, que é um cientista político, tem um texto que se chama Autoritarismo e Transição, e ele aponta que o poder absolutista colonial transformou-se no que se pode chamar de absolutismo das elites,
quando, mesmo após a abolição da escravatura e o advento da República, permanece uma total assimetria entre dominador e dominado. Evidentemente, a ordem civil transformou-se, mas de forma marcadamente desigual e desarticulada, em que os pobres, os desvalidos, guardam muito da condição de escravo e quase nada de cidadania na nova ordem social. Nesses contextos, a literatura, então, me parece que emerge como uma poderosa ferramenta de compreensão da realidade de uma parcela da sociedade brasileira sempre invisibilizada, quando se constitui em um espaço para a reflexão crítica e a amplificação das vozes marginalizadas. São textos que produzem, por isso mesmo, um profundo mal-estar diante das injustiças resultantes das condições políticas e sociais replicados no âmbito da escrita. Os contos, eu penso, arrancam o leitor da sua posição meramente contemplativa, provocando e integrando a coisa lida. Essas narrativas demonstram, assim, que a situação das personagens enredadas nas diferentes expoliações que resultam na degradação do ser humano não é um destino individual, mas coletivo, que explicita a consciência dilacerada do subdesenvolvimento por parte de seus autores, usando consciência dilacerada do subdesenvolvimento, é uma expressão, um conceito do Antônio Cândido. E assim, eu finalizo com as palavras do Bose, retomando ali no conto, né? Nesse horizonte de transcender a vida real, o espaço da literatura, considerado em geral como o lugar da fantasia, pode ser o lugar da mais exigente verdade, né? Eu acho que ele finaliza os 5 pontos. Era isso. Desculpem se eu ultrapassei.